Olá, boa tarde. Este é o Redação TVE, trazendo as informações desta quarta-feira, 1º de abril. O Rio Grande do Sul registra 306 casos de coronavírus, 24 a mais do que a última atualização. O número de óbitos, no entanto, não mudou. São 4 mortes aqui no estado. E para conter, então, o contágio do Covid-19, o governador Eduardo Leite publicou um novo decreto nesta quarta-feira, determinando o fechamento do comércio até o dia 15 de abril. O decreto é válido para todos os municípios do estado a partir de hoje. Fica garantida a manutenção dos serviços essenciais, como supermercados e farmácias, e dos setores responsáveis pela assistência a esses serviços. A indústria e a construção civil também estão liberadas para seguir operando, mas com a ressalva de que as prefeituras podem analisar essa determinação de forma independente. No início da tarde de ontem, o governador estendeu até o dia 30 de abril a suspensão das aulas em todas as instituições de ensino do Rio Grande do Sul. Agora de manhã, o governador fez um novo pronunciamento para comentar os decretos. O que importa é que, a partir de agora, o Estado visualiza a necessidade de um passo adiante nas restrições. Nós já temos uma quantidade de pessoas infectadas e, consequentemente, uma disseminação deste vírus que importa restringir ainda mais este contato. E mais do que isso, nós temos uma situação em que estamos tomando todas as providências para ampliar leitos hospitalares, para termos todos os equipamentos de proteção individual necessários, mas estes equipamentos, tanto os respiradores dos leitos, quanto os equipamentos de proteção individual, estão altamente disputados no mercado. E temos entregas que devem ser feitas nas próximas semanas em relação a esses equipamentos. Portanto, é fundamental que neste momento nós mantenhamos restrições para garantir que todos os equipamentos cheguem e tenhamos toda a estrutura necessária para atender os casos que serão crescentes, evidentemente, mas que serão em menor velocidade se todos nos ajudarem a cumprindo estas regras de restrições que estão estabelecidas pelo governo do Estado. Ainda a respeito do decreto, eu conversei mais cedo com o presidente do Conselho das Secretarias Municipais do Estado, o Diego Espíndola, que era o nosso entrevistado de ontem. Ele também falou sobre as demandas dos municípios gaúchos no enfrentamento ao coronavírus. Veja aí. Boa tarde, Diego. Qual a avaliação que o Conselho faz desse decreto publicado pelo governador? Essa era uma reivindicação das secretarias municipais de saúde? Olha, Lavínia, nós estamos desde sábado nesse movimento aí com os 497 municípios do estado, também em parceria com a FAMURS, né, pedindo então para que o governador mantesse o decreto restritivo, né? A nossa preocupação é que já temos aí 2 cidades com contaminação comunitária e isso a cada dia começa a aumentar no estado e tivemos então na reunião de ontem à tarde com a secretária Arita a confirmação então que o governador ampliaria o decreto dele, como hoje deve estar sendo publicado no Diário Oficial do Estado, né? Então a manutenção aí no território estadual da quarentena. Uhum. E como foi essa reunião? Que demandas vocês levaram para a secretária? Olha, a nossa maior preocupação hoje é em relação aos EPIs, né? Chegou um quantitativo de EPIs do Ministério da Saúde para o Estado. Esse quantitativo é muito baixo, né? A gente precisa proteger os trabalhadores de saúde. Essa é a grande preocupação hoje que estamos tendo para manter o atendimento à comunidade. E aí, lembrando que não é só o Covid, a gente precisa também seguir atendendo a comunidade com aquelas doenças normais do dia a dia que a gente já tinha no sistema público de saúde. Então, há uma sobrecarga dentro do sistema público de saúde em relação ao Covid. Então, a gente tem problemas de EPIs, a gente conseguiu mediar um pouco do problema do álcool com parceria com as universidades, mas máscaras, luvas e óculos, nesse momento, são prioritários, que nós precisamos manter
essa segurança dos nossos trabalhadores de saúde. Também uma reivindicação nossa foi as tendas que serão montadas em alguns municípios aí prioritários nesse momento, com a parceria do Exército Nacional, e ontem a Arita, então, largou a lista dos primeiros 32 municípios que estarão sendo contemplados nisso, além dos outros que já têm unidade do Exército, que já estão com essa parceria com o Exército, né? E anúncio ontem, então, do pagamento de 32 milhões, um recurso que veio do governo federal e que houve uma pactuação entre o COSEMES de que cada município receba R$ 2 per capita por habitante, mais R$ 1 por número de idosos do seu município e mais 85 centavos para quem tiver portas de entrada de urgência. Quais são os relatos que você recebe das secretarias municipais? Como está a estrutura no interior do estado? Essa é a nossa preocupação. Vários municípios aí já estão com a estrutura física montada, mas não tem os equipamentos, né, para atender essa comunidade. Então, a gente está esperando aí o anúncio do Ministério da chegada desses equipamentos. Muitos deles o Estado já alocou, né, conseguiu alocar alguns respiradores que estavam no Estado, e a gente quer aí, no máximo, em 10, 12 dias, estar com todas as unidades de UTI prontas, com as equipes qualificadas. A nossa preocupação nesse momento é não pulverizar a UTI pelo estado inteiro, porque podemos estar abrindo aí UTIs, mandando respiradores para pequenos municípios que talvez nem sejam usados. Então, agora, nesse momento, é de união, de usar todo esse equipamento que está parado nos municípios, centralizar em centros que tenham profissionais, que tenham a estrutura física e que tenham a qualificação. Bom, e agora você fica aí com a previsão do tempo para esta quarta-feira. A instabilidade avança pelo território gaúcho nesta quarta-feira. As pancadas de chuva devem seguir até amanhã à noite e as temperaturas ficam mais amenas. Em Porto Alegre, mínima de 21 e máxima de 31 graus. Variação entre 19 e 29 em Pelotas. No município de Carlos Barbosa, na Serra, os termômetros vão dos 20 aos 32 graus. O longo tempo dentro de casa e as informações sobre a pandemia que não param de chegar deixam muitas pessoas ansiosas. Por isso, nós trazemos aqui o depoimento de uma educadora física que dá dicas de como, então, ter equilíbrio físico e mental, não é? Nesse momento tão conturbado. Olá, pessoal! Então, eu tô falando um pouquinho aqui de casa, né? De toda essa rotina que a gente teve que se adaptar e a ferramenta online, né? Que se tornou uma das ferramentas essenciais nesse período, então principalmente de trabalho e de estudo. Então eu vejo que um dos maiores desafios é a gente conseguir manter essa rotina de trabalho, onde a gente faça as atividades que precisam ser feitas, de tu conseguir ter um espaço dentro de casa também, onde ele seja reservado, né, para esse período de trabalho, porque quando a gente está em casa tem os familiares, então às vezes fica um pouquinho mais difícil tu conseguir te focar naquilo que precisa ser feito. Então checklists também são bem importantes, né, e tu manter uma rotina saudável, uma rotina um pouco mais equilibrada com a alimentação e exercícios respiratórios, principalmente nesse período onde a gente fica muito tempo em casa, a gente não tem um gasto calórico muito grande e muitas vezes as pessoas acabam comendo mais, então a gente se sente um pouco mais ansioso e tudo isso a gente precisa conseguir administrar num período como esse. A gente fala mais com a família, principalmente no meu caso, né, eu venho ligando com mais assiduidade para os meus pais, para os meus avós que moram lá junto com eles. Então, de tu conseguir demonstrar esse carinho, mostrar para essas pessoas que elas não estão sozinhas, que a gente tá aqui mesmo longe. Então, não é só uma questão de organização de trabalho ou uma organização de estudo, mas também uma organização interna, uma organização da nossa mente, né, de todo esse teor emocional que muitas vezes a gente acaba se abalando pelo medo e não enxerga as possibilidades diversas que a gente poderia ter.
No Rio Grande do Sul, Bagé é a segunda cidade com maior número de casos confirmados de coronavírus, atrás apenas da capital. São 15 pessoas infectadas. Por isso, a prefeitura tem adotado medidas mais rígidas para conter o contágio. As imagens mostram as barreiras sanitárias que iniciaram na manhã desta quarta-feira em todos os acessos da cidade. Todos os veículos que chegam ou saem do município são desinfetados. Exército, Brigada Militar e técnicos de saúde farão o monitoramento 24 horas por dia. Bagé já possui transmissão comunitária da Covid-19, quando não há mais como saber a origem da infecção. Sobre essa e outras medidas que vêm sendo tomadas aí na cidade de Bagé, nós conversamos agora com o prefeito Divaldo Lara. Prefeito, como está sendo feita essa abordagem e qual o procedimento em relação a motoristas e passageiros, por exemplo? Boa tarde. Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. Foi uma ação imediata por parte da Prefeitura Municipal de Bagé, que conta com o apoio do Exército Brasileiro. Na cidade nós temos um contingente alto militar, em função de termos aqui 5 quartéis, e também da própria Brigada Militar. Nós estabelecemos então áreas de desinfecção, que são essas barreiras nos acessos do município. Os veículos estão autorizados a entrar e sair da cidade normalmente, sem problema algum. A ação visa a desinfecção de todos os veículos que acessam a nossa cidade, como forma de prevenir, proteger a região como um todo. A cidade de Bagé hoje é uma cidade que tem uma contaminação comunitária, por isso que essa ação ela já estava no nosso planejamento dessa segunda etapa que começamos a implementar a partir do anúncio da contaminação comunitária. Além desse trabalho de desinfecção que é feito nos acessos do município de Bagé, também nós estamos fazendo desinfecção nas linhas de ônibus do município, nas paradas de ônibus, nos bancos, nos locais públicos, nos caixas eletrônicos. Fizemos a imunização de mais de 12 mil idosos até este momento. Vamos também entrar agora com o apoio do governo do estado, estamos aguardando, né, esse apoio e recursos da bancada gaúcha para que possamos também imunizar contra a pneumonia os idosos mais frágeis do município de Bagé. É uma cidade que tem 120 mil habitantes e 20 mil idosos, né, na cidade, por isso que se precisa dessa cobertura em termos de imunização. Além desse trabalho das barreiras, Lívia, também há um trabalho de conscientização de quem está acessando e saindo do município, falando sobre a questão da situação atual da cidade de Bagé e também conversando com o passageiro e o motorista para que ele, né, saiba quais são os sintomas e se porventura está sentindo algum tipo desses sintomas, possa se medir a sua temperatura e poder fazer o seu encaminhamento. E que outras medidas estão sendo tomadas a toque de recolher, por exemplo, não é? Então, as medidas o município vem adotando já há 14 dias, vamos baixar agora mais um decreto, né, que é um decreto de manter o isolamento, manter apenas os serviços essenciais no município. Fizemos aqui um toque de recolher em função da necessidade. Bagé hoje, Lívia, e todos os que nos acompanham nesse momento, tem um percentual de contaminação maior do que Porto Alegre, maior do que São Paulo, para vocês terem uma ideia, porque aqui a nossa contaminação começou justamente pela área médica do município, e a partir daí, né, nós tivemos uma expansão do vírus e agora mais um caso confirmado, então já não são 15, são 16 casos e mais um médico. Chegamos a 6 médicos contaminados no município, e isso tem uma relação de linha direta e indireta com outros trabalhadores da saúde, o que nos faz ter uma redução no nosso efetivo aqui para poder combater o coronavírus na nossa cidade. Bom, nós recebemos também a informação de que houve um preso contaminado
com coronavírus aí em Bagé, é isso mesmo? Como ele está e qual a situação na unidade prisional? Então, esse foi o 15º caso, foi desse apenado, ele está em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Em função disso, 10 agentes penitenciários tiveram que ser isolados, outros estavam em atestado. Nós tivemos que fazer uma ação imediata, né, com o governador do estado, com o secretário de segurança, com o superintendente da SUSEP e com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, para que viesse para Bagé, então, a equipe, né, de agentes federais, agentes penitenciários federais da Força de Segurança Nacional, para que pudesse estabilizar e isolar a unidade prisional aqui de Bagé, para que essa unidade prisional mantenha-se na normalidade durante esses 30, 60 dias que teremos pela frente, até que as coisas se restabeleçam novamente com a sua normalidade. E os agentes já estão chegando no município, e com isso, né, um recado claro aos apenados e à população, que vai poder ter a segurança adequada de que não teremos motim, não teremos iniciativas arbitrárias por parte de nenhum apenado, e certamente quem promover isso vai ser automaticamente transferido para outros presídios. Então, com a mão forte aqui do ministro da Justiça, o ministro Sérgio Moro, e o governo do estado, nós alcançamos esse isolamento do presídio regional de Bagé, que conta com 670 presos, Lívia. Sim, tá certo. Muito obrigada pelas suas informações e pela disponibilidade, prefeito de Bagé, Divaldo Lara. Uma boa tarde para você. Boa tarde, muito obrigado, agradeço o espaço e contem conosco também. Tá certo. Bom, e agora falamos um pouco de cultura. O Domício Grilo tem uma nova informação sobre o evento mais importante de cinema do estado. Confira. Que a pandemia de Covid-19 mudou os nossos hábitos sociais está mais do que claro, está mais do que visto por todos. Principalmente no que diz respeito à nossa relação com a cultura, porque muitos dos produtos culturais são de apreciação em conjunto, em sociedade, em locais públicos, de maneira coletiva. Agora vem um segundo momento dessa crise gerada pelo coronavírus, que é a produção cultural. Por exemplo, foram prorrogadas até o dia 2 de maio as inscrições de longa-metragens brasileiros e estrangeiros e curta-metragem brasileiro do 48º Festival de Cinema de Gramado. A decisão da comissão organizadora partiu da constatação de que muitas produções não conseguiram finalizar os trabalhos por conta da pandemia do coronavírus. O Festival de Cinema de Gramado, a princípio, está marcado para esse ano entre os dias 14 e 22 de agosto. Tá certo. E uma última informação. O prefeito Nelson Marquesan Júnior decretou estado de calamidade pública em Porto Alegre. A medida foi publicada há pouco no Diário Oficial do município. Assim, segue autorizado o funcionamento apenas de estabelecimentos com atividades consideradas essenciais. Os demais seguem fechados até 30 de abril. Segue também restrita a circulação de pessoas com mais de 60 anos nos parques e praças da cidade. Mais detalhes você confere no Redação TVE, das 6h30 da tarde. Nós ficamos por aqui, uma boa tarde para você e, se puder, fique em casa.